Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do projeto Rádio Escola da Itatiaia FM. Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos estar falando dos desafios das empresas de se manterem atualizadas mediante as novas tecnologias. Você que acompanha a gente, aluno do nosso projeto ou que está visitando pela primeira vez, deve se perguntar: como que é difícil, né, se manter atualizado mediante a como a tecnologia ela é rápida. O que ontem foi moderno, hoje já é obsoleto. Imagina no mercado de trabalho, as empresas, os desafios que elas encontram para conseguir se manter à frente desses avanços. Até para ter, né, melhores resultados, mais presença no mercado. Então é sobre isso que a gente vai estar falando hoje aqui com você, tá ok? Muito obrigado desde já por você estar com a gente. Ao longo da nossa videoaula a gente vai estar mostrando exemplos, vai ter um pequeno PowerPoint para a gente conhecer um pouco mais. Primeiro é importante a gente entender o cenário, né? As empresas, as organizações, as instituições, elas são enquadradas conforme alguns critérios, algumas regras. Hoje no Brasil nós temos o microempreendedor individual, por exemplo, que é conhecido como MEI. Temos as organizações sociais, o terceiro setor, muitas instituições de educação, de saúde, são gerenciadas por organizações sociais. Temos as grandes empresas, as médio, as pequenas empresas, empresas que são optantes pelo simples, empresas que não são optantes. Enfim, de modo geral, a questão financeira, o lucro, se gera lucro, se não gera lucro, a quantidade de recursos, capital, tudo isso vai distinguir essas empresas. Mas, de certa forma, todas querem se manter atualizadas no mercado de trabalho. E aí está a importância de manter sempre antenado. Primeiro momento, quando você que é dono de uma empresa, que você que é empresário, ou mesmo estudante, estagiário, está trabalhando, é entender como que funciona a empresa dentro, né? Conhecer que tipo de empresa você trabalha, ou que tipo de empresa você está se envolvendo. É um terceiro setor? É uma instituição? É um MEI, um microempreendedor? É uma grande empresa de médio porte? Enfim, sabendo qual é a empresa, você vai saber qual é a melhor forma de se manter atualizado. Lógico que o resultado final disso é claro que é melhores vendas, melhor prestação de serviço, mais lucro, sendo para a empresa de capital, né, que gere lucro, como para a empresa também que não gere lucro, para a organização social, que tem como objetivo desenvolver todo o lucro para aquele projeto, para aquele objeto específico. Mas, de certa forma, se manter atualizado é um desafio importante para que a empresa possa ter uma saúde financeira. Então, o primeiro ponto é que a necessidade de se manter atualizado é para que a empresa tenha uma saúde financeira, tenha bons resultados e tenha lucro. Como a gente já falou até agora, nós temos então vários tipos de empresa e essas empresas são divididas no mercado de várias formas. É importante a gente conhecer então que empresa a gente está inserido, onde a gente está querendo trabalhar ou aonde eu já estou trabalhando e entender também como que essa empresa vai gerenciar isso internamente. O que o funcionário, o colaborador está pensando de uma nova tecnologia. De nada adianta uma empresa aplicar uma tecnologia nova, sendo que o grupo interno, ou seja, as pessoas que organizam, que trabalham junto, a equipe de trabalho, não aceitam, né? Não estão de acordo com aquela nova tecnologia. O microempreendedor individual, por exemplo, é apenas um. Pode ter até um funcionário, ou seja, dois. Ele, por si só, junto com aquela pessoa, pode discutir melhorias para o seu negócio. Se for ele somente, o microempreendedor, ele pode pensar, refletir e ver uma forma. Agora, se for uma organização social, ela vai discutir com os seus sócios. Se for uma grande empresa, média empresa, vai discutir com os seus funcionários. Primeiro passo, então, nessa modernização é entender o que acontece internamente. O que os gestores, sócios, organizadores e colaboradores querem para que se mantenha atualizado e modernizado a empresa. E a gente vai falar um pouco mais sobre esse tema conhecendo o universo do rádio, o avanço do rádio. Hoje em dia nós sabemos, né, que o rádio até hoje ele está presente nas nossas casas, nos nossos carros, no nosso dia a dia. Porém, a forma de escutar se manteve diferente. Aqui nós somos uma organização social, porém nós temos um projeto chamado a Rádio Itatiaia FM e estudando este caso específico a gente vai entender um pouco sobre o avanço e a modernização das novas tecnologias. Se eu mostrar para você um objeto com relação a equipamentos,
a gente vai se perguntar, o que seria isso, né? Acredito que o pessoal que é mais espirituoso, vou aqui colocar perto da câmera para a gente ver, isso aqui é um suspense na área, vamos ver quem acerta ou adivinha. Isso é um microfone, porém, ele é um microfone condensador. Ele é um microfone condensador usado muito em estúdios para produzir áudio em alta qualidade. Olha só, a gente fala assim. Enfim, e aqui está até com suporte, que a gente chama vulgarmente de aranha. Esse microfone condensador é utilizado em estúdios para poder captar o áudio com uma qualidade melhor. Porém, hoje em dia, com o avanço da tecnologia, às vezes esse tipo de equipamento, o microfone condensador, pode ser substituído por outros equipamentos. Eu vou mostrar algum equipamento aqui para vocês verem se você sabe o que é. Vamos ver o que é isso aqui. Você sabe? Faz ideia do que seja? É um fone de ouvido. Eu ouvi alguém falou isso, hein? Fone de ouvido? É uma caixinha de chocolate. Vou abrir, suspense na área. Gente, isso aqui, olha só, são microfones. Olha só o tamanho disso aqui. São microfones de lapela. Vem até com imã aqui, que legal. Olha só, olha o tamanho disso. Você vai, coloca ele na roupa, né? A pessoa vai, o apresentador, coloca aqui na roupa. Deixa eu colocar aqui. Coloca o imã assim, ó, por trás. Pronto. Um microfone de lapela. Este microfone de lapela tem um alcance de aproximadamente 200, 300 metros. Cara, a diferença, você que está acompanhando a gente, de um microfone que tem uns 50 anos para esse aqui, nós temos esse, né? O condensador. Para esse aqui, olha o tamanho disso. Eu sou um dos jornalistas também, apresentadores da rádio, e a gente utiliza isso aqui para fazer externas. Uma vez a gente estava no Rio Paraíba e a gente conseguiu gravar com esse microfone, com um alcance de 200 a 300 metros. A tecnologia aplicada se fez necessário para a gente avançar com relação à nossa tecnologia. E digo mais, para que a rádio, no caso desse que a gente está estudando, possa se manter atualizada. A caixinha, o caser, né, que a gente chama, ela é carregador. Você tem noção que a tecnologia ela avançou de tal forma que além da caixinha servir como guardar, ela carrega os microfones de lapela. Esse exemplo é só para você entender, amigo que acompanha a gente nessa nossa videoaula, que a tecnologia, o avanço se tornou necessário até no universo do rádio. Apesar de mais de 100 anos da criação do rádio até hoje em dia, a rádio ainda se faz presente. Agora eu vou colocar um slide para você entender um pouco mais como que funciona isso, amigo ouvinte. Primeiro, vamos diminuir a tela para você ver agora? Agora está aí a tela com o nosso slide. Os desafios das empresas em se manterem atualizadas diante das novas tecnologias. Então você, amigo que acompanha a gente, um olhar para o mercado da comunicação pelo rádio, que é o estudo do caso que a gente vai estar aprendendo para ver na prática como que funciona essa questão da importância, né, e de como se manter antenado com relação à tecnologia. Se a gente observar aqui no primeiro slide que eu separei para vocês, nós temos aqui conhecendo um pouco a forma estrutural desse estudo de caso, que é a Organização Fraterna para a Promoção Humana, a OFRA. Ela é uma instituição, ou seja, a rádio, ela pertence, lembra que a gente falou das estruturas administrativas, gerenciais das empresas, divididas em médio, grande porte, instituições, microempreendedor? No caso, a rádio ela é uma organização social. Ela foi fundada em 1979 por duas professoras, Ana Alvarenga e Celina Alves, e no início tinha aquele anseio de ajudar a comunidade, porém se viu a necessidade de trabalhar logo com a saúde, com a educação, com a cultura, com os cuidados da comunidade, onde surgiu a rádio em 2009. Ou seja, houve um anseio, houve uma discussão dentro do grupo e houve a criação daquela ação da rádio por si só. Para você que acompanha a gente, está vendo aí nas fotos, nós temos aí fotos do estúdio, da biblioteca, uma campanha social, visita nas comunidades. Enfim, esse é um pouco da instituição. Ela realizou já várias ações ao longo desses mais de 40 anos.
A instituição, a organização, então, é a nossa empresa do nosso estudo de caso, que a gente vai ver os desafios sobre se manter modernizado. O primeiro passo para a gente entender um pouco mais, olha só que bacana. A senhora aí, essa foto deve ter lá uns 90 anos, ouvindo rádio. A data de criação do rádio, aproximadamente, eu pesquisei e fiquei com muitas dúvidas sobre o ponto exato. Eu coloquei como referência 1898, que é um resultado bem interessante para a gente ter como marco inicial. Já existia alguns testes antes dessa data, porém vamos colocar aí como referência 1898. A rádio ela era ouvida, transmitida com uma torre, as ondas de rádio chegavam na casa das pessoas com um aparelho grandão e tal, só o áudio, né? Só o áudio. Com o passar do tempo, com o avanço da tecnologia, hoje em dia as pessoas ainda continuam ouvindo rádio. Adivinha aonde? E de que forma? É isso mesmo, por meio do celular. Então a rádio hoje em dia passou a ser ouvida pelo celular. As pessoas passaram a ter acesso à rádio web, a TV web também, tudo por meio do celular, graças ao avanço da tecnologia e da internet. Aquilo que a gente conhecia antes com um monte de equipamentos, com vários itens, olha o microfone aí condensador, com vários itens, um monte de coisas. Na foto de cima a gente observa prateleiras com fita cassete, com discos de vinil ali do lado, ali embaixo também, e logo à frente a gente vê a foto ampliada, um estudo modernizado, né? A gente tem aí apenas um computador, uma mesa de som, 2 mouses, um telefone onde a pessoa usa para poder controlar toda a rádio. Então, para você acompanhar a diferença de como era e de como ficou o avanço da tecnologia nesse estudo de caso em específico. Hoje, agora nós temos aqui o estúdio real. A Rádio Itatiaia FM tem 2 estúdios, o estúdio de rádio e também tem um estúdio de vídeo, um estúdio de podcast, onde a gente vê essa foto em cima da minha janelinha aqui, ó. Tem aí o estúdio de podcast, que é um avanço da tecnologia. Houve a necessidade, houve a discussão e vamos fazer podcast porque todo mundo está fazendo, é importante a gente manter atualizado. A rádio, ela é uma rádio de concessão comunitária, hoje em dia é dividido no Brasil 3 tipos de concessão: comunitária, educativa e a comercial. A comunitária é para organizações sociais, a educativa é para escolas, faculdades e a comercial é para empresas. A gente tem aqui como nosso maior patrimônio o ouvinte, que daqui a pouco a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Foi criada em 2009 e também hoje ela funciona online. Além das ondas do FM, ela também funciona pela itatiaiafm.com, como eu falei, aquela questão lá do celular. Desenvolve cultura, a comunidade, a história da comunidade, tem várias ações, distribuição de brindes e muita coisa. Como eu falei, o Estúdio Podcast foi uma nova idealização, espaço tecnológico, acompanhando o avanço da comunicação e mantendo a rádio conectada com a população, preparado para levar o público ao mais alto nível de visibilidade. Aqui nós temos aqui o Estúdio Podcast com algumas entrevistas. Também a rádio, acompanhando esse avanço tecnológico, desenvolveu o projeto Rádio Escola em parceria com a comunidade local, criado em 2019 por meio de um fomento, de uma parceria com a iniciativa privada, com a Lei Paulo Gustavo, criou oficinas para a comunidade, criou também um estúdio no Colégio Reinaldo Maia Souto, enfim, várias ações que criam um impacto social, uma responsabilidade social, onde a empresa, a instituição, ela devolve para a comunidade todo aquele avanço tecnológico, tudo aquilo que ela tem, que ela propôs, que ela criou, ela devolve numa forma de responsabilidade social para a comunidade. A responsabilidade social é muito importante, ela é o compromisso de uma empresa, de uma organização ou indivíduo com o bem-estar da sociedade e do meio ambiente. Aqui a gente vê a fotinha do lado, a sede da nossa rádio, tem aqui a execução, o projeto, como que ele funciona, parcerias com iniciativa privada, com o governo e quais são os resultados: aprimoramento educacional, formação profissionalizante, geração de renda. E muito importante também de uma empresa que pretende se manter atualizada é ter um planejamento de médio prazo e longo prazo. No nosso caso aqui, no Estúdio do Caso, a gente pretende nos próximos anos, construir uma nova sala. Então a gente já tem esse projeto em mente, onde a gente pretende desenvolver um novo espaço para desenvolver todas as atividades. Essa videoaula, por exemplo, está sendo gravada
no nosso estúdio podcast. Ou seja, a rádio, né? Olha só que coisa. Aquela rádio do radinho hoje virou isso tudo. Virou uma grande ferramenta tecnológica onde as pessoas acompanham no celular e também acompanham em outros locais. Hoje, como eu falei, essa videoaula eu estou gravando no nosso estúdio podcast, que inclusive já foi em formato de conteúdo apresentado para o Senac, o Senac CEP Gessé Freire, a turma de aprendizagem profissional de qualificação em serviços administrativos lá em Brasília, no Distrito Federal. Nós já apresentamos essa videoaula lá para o pessoal, para eles poderem conhecerem um pouco mais sobre isso. Então, agora a gente teve uma ideia de um estudo de caso para você, voltando aqui, um estudo de caso para você poder entender o avanço da tecnologia no impacto da rádio. Então, nós temos aqui a rádio, como ela era, e como ela se tornou hoje em dia com a tecnologia, com o podcast, com uma série de avanços. E a gente entende que isso se aplica tanto no universo, né? A gente está usando a rádio como um exemplo, mas se aplica de modo geral a todas as empresas, todos os lugares onde a gente vai trabalhar. A gente pode continuar vendo exemplos de avanços tecnológicos aplicados no dia a dia. Se você observar isso aqui, acredito que a maioria das pessoas deva conhecer, mas o suspense ficar na minha frente. O que é isso aqui? Vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas, ó, tá vendo o reflexo da câmera. Isso aqui é um disco de vinil. Para os de mais longa data, vão lembrar que isso aqui era o meio que as pessoas utilizavam para ouvir música. O disco de vinil foi utilizado durante décadas como um veículo. Inclusive, esse aqui foi um presente dado para minha mãe, do namorado dela. Olha só, quando ela era jovenzinha. Então, o disco de vinil era utilizado para armazenar dados. Ele utilizado as músicas. Esse disco aqui cabe 4 músicas. Para você ter uma ideia do tamanho. 4 músicas nesse disco de vinil. Até hoje, para o pessoal mais vintage, ainda é utilizado. Feito o disco de vinil, a gente passou por uma outra etapa de armazenamento, né? A gente utilizou isso aqui. Olha só, armazenamento de música e agora também dados. O CD. Esse CD de dados aqui, inclusive, cabia 8 GB. A quantidade de armazenamento desse CD aqui é surreal, perto de outros itens. Posterior ao CD, a gente passou para aparelhos como o celular, para HD externo, para cartões de memória. O meu celular tem um cartão de memória pequenininho, pititico, onde armazena uma série de informações. A gente entende que as empresas, elas precisam ter um olhar... achei aqui um cartão de memória. Olha só o tamanho disso aqui. Olha só, um cartão de memória pequenininho para a gente poder guardar as coisas. É que a câmera não foca. Mas aqui tem um cartão de memória onde a gente utiliza para armazenar as coisas. Falando em armazenamento, as empresas hoje em dia têm tido um grande desafio com relação a dados, a proteção de dados, envio de dados, armazenamento de dados. Então é muito importante que as empresas tenham um conhecimento mais aberto. Hoje em dia nós temos as nuvens, né? Armazenamento no Google Drive, da Microsoft, vários tipos de acesso a formas de armazenamento. Ou seja, passou da parte física, agora foi para a parte onde é na nuvem, na internet, fica guardado os arquivos de uma determinada empresa. Uma empresa moderna acompanha esse avanço hoje em dia, vai ter uma plataforma robusta, uma plataforma online, mas também uma plataforma física. É sempre bom fazer o backup daquilo que a gente tem. Acompanhando tudo isso, esse avanço, a rádio, como eu dei o exemplo, ela se manteve atualizada e presente além do celular, tocando, mas também nas redes sociais, por meio das lives, por meio do conteúdo postado no Facebook, no Instagram, no TikTok, enfim, todas essas mídias que vêm de encontro com a necessidade das empresas se manterem presentes próximo ao seu cliente, que é onde a gente chega para o próximo passo. A importância de estar conectado com o seu cliente. Então, passamos para a primeira parte, conhecer a empresa. Segunda parte, saber então qual é a necessidade, né, o que as pessoas dentro pensam, né, a organização da empresa, o que elas pensam de ser necessário se modernizar. Conhecer o cenário geral, fazer uma pesquisa, conhecer o que se tem no mercado para
melhorar a tecnologia, melhorar o atendimento, melhorar a modernização tanto interna quanto externa daquela empresa especificamente. E o terceiro item é o contato com o cliente. É fundamental que o amigo empresário, o amigo estagiário, você colaborador, você dono de empresa, enfim, que tenha o contato com o cliente e saiba da necessidade que ele precisa. No universo do rádio, viu-se que a necessidade, além da rádio no FM, também a rádio online, para a gente poder ter conteúdo, acesso ao conteúdo por meio das redes sociais. E com isso, a gente viu a necessidade da rádio também estar presente na rede social. A mesma coisa se aplica às empresas. Além de modernização dos equipamentos, como eu dei o exemplo do microfone, uma empresa precisa estar presente também no meio digital, no meio social das redes sociais e conectada com seus clientes. Ouvindo, pesquisando, fazendo pesquisa de campo, conversando, entendendo aquilo que o cliente pode ter a oferecer para melhorar o seu atendimento, seja com o produto ou seja com o serviço. E os canais de contato com o cliente é muito importante. Nessa bagunça toda de rede social, o WhatsApp institucional é uma coisa muito válida. Você tem o WhatsApp Business, outros tipos de ferramentas, e-mails, mas institucional, por meio de um domínio. Aqui nós temos o domínio, que é o endereço online, o itatiaifm.com. Modernizar a sua empresa utilizando um domínio, isso é muito importante. Uma empresa organizada tem um domínio próprio. Ah, mas ninguém acessa site. Tudo bem, ninguém acessa site. Mas a pessoa ainda precisa ter um domínio para ser a sua identidade. Você, amigo empresário, ter uma identidade visual presente no mundo digital acompanha a modernidade, acompanha o avanço da tecnologia. Então você ter um domínio onde a sua empresa já vai junto com o e-mail. Por exemplo, aqui é itatiaifm.com, nós temos um e-mail institucional, contato@itatiaifm.com. Cada colaborador tem o seu, por exemplo, o meu, lucas.amorim@itatiaifm.com, para eu poder me relacionar com os clientes relacionados à minha parte dentro do trabalho. Então a questão digital, ela vai muito mais além da modernização, ela vai muito mais além dos equipamentos e vai para a questão digital, concluindo e corrigindo. A questão digital é muito importante para acompanhar todo o avanço tecnológico que a gente teve por meio dos equipamentos. Então, conhecendo a empresa, feito o estudo interno, né, conversando com os colaboradores, a pesquisa de campo, onde a gente entende aonde tudo está acontecendo, conversando com o nosso cliente, a gente vai ter os resultados. Por meio do digital, a gente potencializa mais ainda, porque você vai ter tudo ao alcance das mãos por meio de um aplicativo de celular, por meio de um software no seu computador, gerenciando melhor os seus clientes. É muito importante, então, que você ouça o seu público-alvo e conheça um pouco sobre como melhor atender ele utilizando as ferramentas tecnológicas e as ferramentas digitais. Junto, você potencializa o seu empreendimento. Seja ele empresa individual, seja ele microempreendedor, autônomo e assim por diante. No caso da rádio, a gente vai ouvir os nossos ouvintes. Quem são os nossos clientes? São os anunciantes, né? Os comerciais, como a gente fala, os patrocinadores, os apoiadores culturais, mas também são os ouvintes, são aquelas pessoas que estão em casa, que estão no trabalho, que estão no carro, acompanhando a nossa rádio. A diversidade de comunicação ela é muito grande, então é importante que a empresa ela identifique melhor o canal de contato com o seu cliente. Então, às vezes, você tem um cliente que o canal de contato é o telefone, é o WhatsApp, é a rede social, é o site. Você identificando isso, você vai fortalecer o contato entre a empresa e o seu cliente de forma digital, utilizando tudo aquilo que o avanço da tecnologia tem para oferecer para você. E pensando à frente, você vai ser proativo, como eu dei o exemplo da rádio, pensando no que você pode propor de melhoria. Eu sei que isso atende hoje a necessidade, mas e amanhã? O que eu vou propor para melhorar ainda mais, fazendo com que o resultado da minha empresa seja melhor? Espero que a gente tenha entendido um pouco sobre a importância do avanço da tecnologia ao longo dessa nossa videoaula.
e espero que eu tenha explicado a importância da técnica, do equipamento, da técnica, a questão digital, fazer assinaturas digitais, utilizar e-mail institucional, o domínio é importante, utilizar as redes sociais, tudo isso junto com conversando com o seu colaborador, conversando com a empresa, com o pessoal de dentro e conversando com o pessoal de fora, o cliente, você tem uma garantia de ter bons resultados aí. Eu vou deixar algumas perguntas para a gente fazer como reflexão, para a galera poder também trabalhar um pouco, mentalizar um pouco. E você, como que você usa a tecnologia no seu dia a dia? Você é amigo empresário, você é amigo estagiário, você é amigo estudante, utiliza a tecnologia, utiliza os meios, os equipamentos e também o digital da forma apropriada para te trazer bons resultados, seja no estudo ou seja também no mercado de trabalho? Na sua opinião, por que é importante que as empresas fiquem atualizadas? Ou você acha que a empresa pode trabalhar naquele formato usando papelzinho de caneta, o cartãozinho anotando lá, a cadernetinha, né, do fiado? Se você tivesse uma empresa, essa é boa, como você gostaria de modernizar ela? Que empresa você teria? Como você gostaria de modernizar ela, fazer com que ela ficasse atualizada na nova era, né? O que você faria para modernizar a sua empresa? E que empresa seria? Fiquei curioso, hein? Escreve depois. Como você acha que as novas tecnologias facilitam a comunicação entre a empresa e o cliente? Essa é boa, com base no que a gente falou por último. Então, tá dado aí as nossas sugestões de discussão, de diálogo. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima videoaula aqui do projeto da Rádio Itatiaia FM, projeto Rádio Escola. A todos, até a próxima. Valeu, tchau, tchau!